Olá, amigo vestibulando, professor Felipe Nox aqui com vocês para mais uma jornada. Hoje o nosso tema é matemática básica para o Enem, como cai. Nesses nossos experimentos que vamos ver hoje, a gente vai ver fazendo uma viagem desde o Enem de 2010 até questões do ano de 2025. A gente vai ver aí como é que cai a matemática básica, coisa que o meu amigo vestibulando que está estudando, que está se preparando para 45 itens, não pode errar, né? Não pode chutar. Principalmente você que está se preparando aí, né? Que está fazendo um cursinho, ou você que está estudando em casa, você que não está deixando as oportunidades passarem. Porque o Enem ele é uma prova que avalia o desempenho em competências e habilidades. E na maioria das vezes nós vamos ver questões aqui que falam da competência de área 1, da parte de aritmética, princípio da contagem, as 4 operações. E vamos ver também as competências 3 e 4, no qual vamos falar sobre unidade de medidas, e vamos falar também sobre grandezas, beleza? Desde já eu te peço que você se inscreva aqui no nosso canal, deixa a curtida, beleza? Meu canal é novo, eu ainda tenho poucos seguidores, né? Mas a gente tá indo aí. O maior objetivo desse canal é fazer com que essas tecnologias, essas habilidades cheguem até você que está estudando. Te ajudar aí de alguma forma, certo? E me ajuda também, curte aqui o canal, dá essa moral aí pro Profissionals. Beleza? Então vamos juntos aqui estudar o nosso matemática básica, como caem as questões. Aqui, o nosso objetivo é evitar de você chutar, beleza? Então, vamos lá, começar de leve. Nós temos uma primeira questão aqui do Enem de 2020, galera, certo? Falava mais ou menos o seguinte: pesquisadores, olha aí, ó, pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressora 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre o tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final dessa impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, certo? Como visto na imagem. Aí tá a imagem, né? Toda a imagem de um carrinho de Fórmula 1. Então, o que ele pergunta? A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros. Olha aí que unidade, ó. 100 micrômetros é que ele fala aqui, ó, de comprimento. Então, ele já dá referência aqui pra gente, vamos destacar, no qual ele fala que 1 micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. Olha aí, galera, certo? Milionésima parte de 1 metro. Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metros? Olha só, como ele falou aqui, é um assunto básico no qual a gente precisa entender por notação científica, também conhecido como potência de base 10. Como é que você vai trabalhar? Primeiro nós vamos representar esse 1 micrômetro, certo? Vamos colocar aqui, ó, 1 micrômetro, vamos colocar assim, 1 micrômetro. Ele falou aqui o seguinte: 1 micrômetro equivale a milionésima parte de 1 metro. Milionésima parte é 1 milhão, ou seja, é 1 milhão de vezes menor, né? Isso aqui dá pra gente entender até quando a gente vai estudar, por exemplo, as escalas de redução, eles vão falando mais ou menos disso aí. Então, moçada, o que seria isso aqui quando ele falou 1 milhão de vezes, é a milionésima parte? Esse termo milionésima parte significa que é uma parte, não é isso? Bilionésima, 1 milhão. Então você pode colocar assim, ó. Isso aqui é 1 milhão. 1 vezes 10 elevado a menos 6. Ou seja, isso aqui é 1 milhão de vezes menor que a partícula metro, certo? Então tá tudo beleza. O que eu vou fazer agora? Ele me falou que ele quer 100 micrômetros. Só que esses 100 micrômetros que ele me passou aí, ó, para quem está estudando notação científica, significa que nós temos o quê? Nós temos 2 zeros para a nossa direita. Isso aqui a gente pode representar assim, ó, 1 vezes 10 elevado à segunda. O expoente é positivo. Então vamos lá, vamos passar isso aqui. Então isso aqui vai ficar 1 vezes 10 elevado à segunda. E isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser o valor que a gente quer achar, que é em metros, beleza? Então, Nox, eu tenho tudo aqui, tenho tudo exatamente. É só você lembrar que 1 vai multiplicar com x, então ele não vai interferir. Agora eu tenho aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, 1 vezes 10 a segunda, vezes, não é isso que ele está multiplicando aqui, ó. Ele vai multiplicar bem aqui, tá bom? Vezes 1 micrômetro, que é a milionésima parte. Opa, perdão, deixa eu trocar a caneta aqui. A milionésima parte de 1 micrômetro, que é 1 vezes 10 elevado a menos 6. O que eu tenho aqui, galera? Eu tenho nessa multiplicação aqui,
eu tenho multiplicação de potência de base 10. O que é que eu faço? Conserva a base. 1 vezes 1, isso aqui vai ser 1. Beleza? Vezes 10. 6, aqui eu tenho sinais negativos, né? O que é que eu faço? Multiplicação de potência de base 10, eu conservo a base e somo os expoentes, só que os sinais são negativos. Então o que é que eu vou fazer aqui, professor? Eu vou subtrair ao sinal do maior, então isso aqui vai ficar menos 4. Menos 4 o quê? Metros. Aí eu pergunto para você, você tem essa alternativa aí, dentre as alternativas que ele deu para você? Você tem sim, ó, bem aqui, ó. Isso aqui está na alternativa letra C, 1 vezes 10 elevado a menos 4. Beleza, galera? Então aí a primeira questão que ele passou para a gente sobre notação científica. Que bacana a questão porreta. Bate teu print porque é bem simples, é bem tranquilo. Então é o tipo de questão que o candidato, se cair para você, basta você interpretar da forma correta e não pensar em nenhum momento que você deve chutar uma questão dessa, beleza? Tranquilo? Show de bola. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Beleza? Como é que tá aqui? Se tá tudo beleza? Show de bola, tranquilo. Ok, vamos lá. Beleza. Olha só. Bateu teu print aí? Vamos para a próxima. Olha, agora a gente já vai para uma questãozinha que ela é do Enem de 2025, ela é do ano passado, não é isso? Para você que está acompanhando a Copa de 2026, não é isso? Você vai fazer a versão do Enem 2026 para entrar na universidade, na faculdade, no seu nível superior no ano de 2027. Beleza? Então, olha só, ano passado eu achei muito top essa questãozinha aqui, muito top. Ela falava o seguinte, um assunto bem moderno, né? Basta nós lembrarmos que a matemática e suas tecnologias, ela avalia o ensino da sua matemática voltado a tecnologias. Essas tecnologias podem ser tecnologias científicas, ambientais, não é isso? E essa questão ela é bem, vamos dizer assim, ela é bem proporcional. Por exemplo, se ele fosse pedir uma questão de química, quem aqui não lembra de uma questão de química que envolve, por exemplo, a estequiometria, que são a nossa querida estequiometria avalia os aspectos quantitativos, né? Então, quando você vê uma questão desse tipo aí, você lembra das unidades, né? As transferências. Só que essa questão é muito interessante para a gente quebrar aquele paradigma que o candidato tem. Muitas vezes meus alunos chegam comigo, professor, como é que eu consigo interpretar uma questão do Enem? Professor, é muito difícil, eu não consigo entender, eu não consigo saber quem é quem. Esse é o tipo do exemplo da questão do item, né? Que ele vai fazer a tal da questão puxada. Cada uma informação ela é puxada. Vem comigo. Ele fala mais ou menos o seguinte: uma pessoa pretende instalar um kit gás natural veicular, o GNV, em seu carro. Na loja que escolheu para realizar a compra dessa instalação desse kit, havia 5 modelos de cilindro, ou seja, o cilindro onde ele vai ficar armazenado esse gás, não é isso? Para armazenamento do gás, cujas capacidades em metros cúbicos eram 10, 14, 21 e 25 metros cúbicos, né? Isso aqui em metros cúbicos, e esse é o formato e a capacidade de algum desses cilindros, beleza? O preço do cilindro é proporcional à sua capacidade. Esse carro rodará 30 km diariamente, 7 dias por semana, e o consumo de GNV é de 1 metro cúbico a cada 13 km rodados. A pessoa escolherá o modelo do cilindro de menor preço e que garanta apenas um abastecimento semanal. Nessas condições, qual será a capacidade em metro cúbico do cilindro escolhido? Ou seja, todos esses valores dos cilindros aí que a gente destacou é o que ele vai escolher que seja o mais econômico e que ele abasteça uma vez ao dia. Tá. Agora, Nox, tu me falou que dá para interpretar uma questão dessa. Dá sim, senhor. Como é que você vai fazer essa puxadinha aqui? Acompanha aqui com o titio, ó. Quando ele fala que o preço do cilindro é proporcional à sua capacidade, ele já te deu uma proporção aqui, né? E quando ele fala que esse carro rodará 30 km diariamente. Essa é a primeira. Essa é a primeirinha, tá? A primeira que ele te deu. Deixa eu até colocar em destaque aqui, ó. Essa aqui é a primeira. Primeira, tá? Qual é a segunda, Nox? Quando ele falou aqui, ó, 7 dias por semana. Ele já deu uma referência a outra. 30 km diariamente significa que ele vai rodar 30 km, não é isso? A cada um dia. Quanto será que vai sair 7 dias por semana? Então eu tenho duas grandezas aqui, não tenho duas grandezas? Essas grandezas seriam aí referente à rodagem, ou seja, a distância, e a outra está me dizendo quanto tempo, quantos dias.
E bacana, isso aqui foi a primeira que eu descobri. E aí vem a segunda aqui, quando ele fala o consumo de GNV é de 1 metro cúbico a cada 13 quilômetros rodados. Olha só, outra grandeza com outra proporção, certo? Isso aqui é diretamente proporcional a isso. Vem comigo que agora eu vou traduzir essa parada para ti. Pensa comigo aqui, ó. Quando ele falou que esse carro roda 30 quilômetros, coloque assim, ó, 30 quilômetros diariamente, significa que a cada um dia. Olha que bacana. Beleza? E eu quero saber quando ele for rodar 7 dias na semana. 7 dias. Então eu já tenho a minha primeira, vamos dizer aqui, a primeira regra de 3 montada. No qual eu vou saber quantos quilômetros ele vai fazer em 7 dias. Sendo que 30 quilômetros ele roda um dia. Ora, é só você multiplicar aqui, ó. X vezes 1 é X. 30 vezes 7 é a mesma coisa que o quê? Se eu pegar 7 vezes 3, daria 21, não é isso? É só botar um zero. Então isso aqui vai ser 210 quilômetros. Olha que bacana. Então eu já tenho essa rodagem aqui para cada 7 dias, tá bom? Agora o que eu vou fazer? O que você vai fazer agora é relacionar outras duas grandezas. Quais são essas grandezas, Nox? A primeira grandeza está bem aqui, o consumo. Quando ele fala que 1 metro cúbico, certo? 1 metro cúbico, ele vai gastar a cada 13 quilômetros rodado. Olha aí, ó, 13 quilômetros. Então aqui a gente já achou uma distância. Quanto é essa distância aí em 7 dias? Isso dá 210 quilômetros, moçada. Então isso aqui vai ser o quê? Ó? Isso aqui vai ser... Aqui a gente já contou X, né? Vamos colocar Y aqui, tranquilo? Então aqui o negócio vai engrossar um pouquinho, porque eu vou ter uma divisão, beleza? Então isso aqui vai ficar 210 vezes 1, é 210. Esse 13 tá multiplicando com o Y, vem para baixo o quê? Dividindo. Então coloque lá, 210 dividido para 13, moçada, para cá. Isso aqui vai dar mais ou menos para gente, 210 por 13, isso aqui vai dar exatamente 16. Isso aqui vai ser 16,7. Beleza? O que? Metros cúbicos. Aí, ó, você já viu que você não tem isso aqui, mas ele falou aqui aproximadamente, nessas condições, a capacidade, ele não falou aproximado, né? Mas o valor que a gente chega aproximado é no cilindro de 17, já que ele quer abastecer uma vez por semana. Tranquilo, moçada? Questão boa, questão muito interessante, que o concurseiro já, o vestibulando, o candidato que vai arrebentar no Enem, não pode chutar nem pode errar. Questão puxada, uma propulsão, uma situação puxa a outra, um consumo puxa o outro, uma distância em determinados dias puxa a outra. Tranquilo? Tá gostando? Bate teu print aí e segue o canal, compartilha aí, curte com os teus amigos de escola, quem tá estudando. Se liga aí no canal do Tio Nox, beleza? Vamos para a próxima, certo? Vamos para a próxima aqui. A próxima questão, uma questão super interessante. Eu acho essa questão maravilhosa, certo? A cada ano onde eu trabalho aí nos pré-ENEMs, né, que eu tô trabalhando na área presencial aqui em Belém do Pará, na minha cidade, eu adoro trabalhar essa questão aqui. Por quê, galera? Inicialmente ela fala de um assunto, faz parte da aritmética, é a porcentagem, certo? A porcentagem, mas de uma forma diferente, de uma forma que só o Enem sabe montar esse tipo de questão. Saca só. Ele fala aqui o seguinte: o colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentam a taxa de colesterol ruim, que é esse cara aqui, ó, o chamado LDL, né? Quem tem problemas de colesterol sabe bem o que é isso. Eu já tive, né? Ele fala que a taxa de LDL ruim é de 280 miligramas por decilitro, certo? É uma concentração. E outra coisa, moçada, o quadro apresenta... Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui esse quadro, porque eu acho que ele ficou... Certo, eu vou aumentar ele um pouquinho aqui. Aí, beleza. Beleza. Aumentar esse quadro aí para ficar melhor a nossa visão. Tranquilo? Então vamos lá. Ele disse aqui, ó, que ele tem um quadro, tá? E nesse quadro ele fala ótimo, próximo de ótimo, limite, alta, né?
e ele vai dando uma escala. É igual como você pega um resultado de exame, por exemplo, ele dá um valor de referência, aí você vai avaliar para saber se você está dentro desses padrões, se você está com menos, está com mais, né? Então ele falou aqui a taxa de MDL, ele deu uma referência, ele deu um quadro de referência, bacana? Então olha só, o paciente seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês. A taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou um novo exame e ela reduziu mais 20% nessa taxa. De acordo com os resultados do segundo exame, a classificação de LDL do paciente foi por quê? Ela foi ótima, próxima de ótima, limite alto, muito alto. Bom, a gente vai calcular isso aqui que é muito tranquilo, moçada. A primeira coisa que você vai fazer é pensar, pegue a taxa que ele somou antes de LDL, que era de 200 miligramas por decilitro, tá? Decilitro. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um quadro, tá? Para poder comparar, ok? Desse quadro, ele falou o seguinte, ó. Tá? Eu vou fazer aqui uma setinha, porque aqui, logo depois disso aqui, eu tenho um outro quadro. Então aqui eu vou calcular o seguinte, houve uma redução de 25%, beleza? Então houve uma redução de 25%, beleza? E 25% da forma fracionária, galera, é 25 sobre 100, não é isso? 25 sobre 100. Se você avaliar criticamente comigo, 25 sobre 100 também é a mesma coisa que o quê? Um quarto. Tá? 25% é um quarto. E esse quarto desse valor de 280. O que você vai fazer? Você vai 280 vezes 1, vai ser 280. Dividido por 4, isso aqui vai ser 70. Então ele reduziu aí, ó, esses 25%, fez ele ir para uma taxa de redução de 70 miligramas por decilitro. Beleza? Então é só você subtrair aqui, ó. Você vai subtrair 280 menos 70, você já pode colocar a próxima escala que ele tem. Nessa próxima escala, 280 menos 70, coloque aí que isso vai dar 210, moçada. 210 miligramas por decilitro. Beleza? Então, isso aqui foi quando ele reduziu a 25%, tá bom? Agora nós vamos fazer outro cálculo quando ele for reduzir esse valor aqui para 20%. Então, seria 20%, certo? Desses 210. Você pode calcular ou você pode fazer direto, né? Fazer direto. Você pode pegar, vamos calcular da forma aqui, ó, 20 por 100, beleza? 20% é 20 por 100, vezes 210, tá? Vezes 210. Quer um macete para ficar rápido? É só você diminuir 10%, né? Se você fosse diminuir 10%, perdão, se você fosse diminuir aí 10% de 210, seria 21, não é isso? E 2 daria o quê? Daria aí 42. Então vamos ver por aqui, ó. Corta 0 com 0 aqui e corta 0 com 0, certo? Então, perdão, é 20% de 210, né? Aqui, ó. Corta esse 0 aqui. Eu confundi aqui a cabeça. Tá? Esses 20% é 20% que eu coloquei aqui de exemplo. Então, olha só. 2 vezes 21, isso vai dar 42. Esses 25% é 42, certo? É 42 miligramas por decilitro. Moral da história, Nox, quanto que vai ficar essa paradinha aí? É só você pegar 210 menos 42. Isso vai estar numa taxa, vou fazer outro quadradinho aqui, ó. Beleza? Esse outro quadradinho aqui que eu vou colocar, ele vai ser de uma taxa de um seguinte. 210 menos 42, isso vai dar 168 miligramas por decilitro. Beleza? Olha aqui, ó, em destaque. E isso aqui tá dentro dessa faixa aqui do alto, ó. 160 a 189. Então, quanto foi depois do segundo exame? Foi considerado alta esse exame dele. Beleza? Então tá alta a taxa de LDL. Alternativa letra D. Segue o print. Curte o canal do Tio Nox. Aliás, bate teu print aí e segue o canal do Tio Nox. Vamos para a próxima. Bate o print aí que eu vou só dar uma olhada aqui rapidinho. Beleza, é tudo bacaninha, tudo 100%. Só que de vez em quando eu vou vendo se não tá caindo, né? Se não tá tudo ok aqui na nossa internet. Vamos lá. Vamos para a próxima. Para fechar, a gente tem duas aqui que falam também de matemática básica, certo?
Essa questão do ano de 2014, muitos aí que estão assistindo ainda eram bebê, né? Eram bebezinhos aí. Um procedimento padrão para aumentar a capacidade do número de senhas de banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. Essa prática, além de aumentar as possibilidades de senha, gera um aumento na segurança. Deseja-se colocar dois novos caracteres na senha de um banco, um no início e outro no final. Decidiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais, certo? E o sistema conseguirá diferenciar entre maiúsculas e minúsculas. Com essa prática, o número de senhas possível ficará multiplicado por quanto? Olha só, beleza? Então, Nox, o que eu ia aplicar? Qual habilidade eu usar aqui? Moçada, você vai trabalhar aqui o nosso PFC, Princípio Fundamental da Contagem, certo? Que está lá na análise combinatória, assunto da aritmética. E o que acontece? Um assunto bem padrão, vai cair para você. Vai cair isso aqui, vai cair progressão aritmética. Não cai há muito tempo, por exemplo, progressão geométrica, que é a PG. Mas a PA, ele está sempre presente, tá bom? Mas o que acontece aqui? Vamos fazer aqui uma situação. Imagina que ele tem uma senha, certo? Uma senha, tarará, tarará. Vamos colocar aqui que isso aqui é a senha. Ah, tem que colocar em destaque aqui, ó. É a senha. Beleza? Isso aqui é a senha. E aí o que acontece? As vogais são 5, né? Vamos colocar aqui as duas maneiras, né? Colocar lá. Maiúsculo, A, E, I, O, U. E as minúsculas, A, né? E, I, O e U. Beleza? Então você tem aqui 5 possibilidades, né? Em cada uma dessas aqui, você tem 5 possibilidades. É o que a gente sempre fala na análise combinatória, né? Como ele quer aqui entre essas senhas aqui, ó, as senhas que ele vai criar são dois números aqui, ó. Ó, a senha que ele pode criar seria, vamos colocar um asterístico aqui e um asterístico aqui, beleza? Essas duas senhas no início e no final, todas elas podem ser o quê? Elas podem ser maiúsculas ou minúsculas. Então, se ela for maiúscula, é 5 vezes, não é isso? Ele tem 5 oportunidades. E se ela for minúscula, ele também vai ter 5 possibilidades. E 5 mais 5 vai ser o quê? Aqui embaixo ele pode ter 10 possibilidades. Beleza? A mesma coisa no final. No final também, entre maiúsculas e minúsculas, 5 de cada, ele também pode ter 10 possibilidades. E o que a questão quer? Com essa prática, o número de senhas possíveis. Ora, pois, basta você multiplicar 10 vezes 10. Isso vai ser multiplicável por quanto? Por 100, galera. Certo? Então tá aqui a alternativa letra A por 100. Questão fácil, questão boa, que fala do nosso queridíssimo princípio da contagem no PFC da análise combinatória aqui com o Tio Nox. Gostou aí? Deixa a tua curtida, se inscreva no canal para a gente poder fazer mais vídeos. Espalhe esse vídeo aí para os teus amigos, para os teus colegas. Olha, tem um professor aí que resolve questões, mostra como é que cai isso no Enem. Beleza? E é um prazer ajudar vocês, é um prazer estar aqui nessa plataforma top e poder levar essa aula aqui para outras pessoas, para várias pessoas, para ser isso aqui um processo democrático em que todos possam aprender. Não esqueça que o estudo é uma das maiores riquezas que a gente pode ter, certo? Vamos para a próxima. Para fechar o barco, nossa saideira. Olha só, uma questão que já tem, ó, ela é tão antiga, ela é de 2010. Essa aqui tinha gente que ainda não tinha nascido. Eu tenho certeza que tem gente aqui que ainda não tinha nascido nessa questão aqui. Então, olha só. Nos últimos anos, a corrida de rua cresce no Brasil. Nunca se falou tanto no assunto, não é verdade? Como hoje. E a quantidade de adeptos aumenta progressivamente. Afinal, correr traz inúmeros benefícios para a saúde física, mental, além de ser um esporte que não exige um alto investimento financeiro, não é verdade? Ele colocou aqui a fonte, né? Um corredor estipulou um plano de treinamento diário, correndo 3 quilômetros no primeiro dia. Olha aí, moçada. E aumentando 500 metros por dia a partir do segundo, certo? Contudo, seu médico cardiologista autorizou que essa atividade
até que o corredor atingisse no máximo 10 km. Ou seja, meu irmão, não passa de 10 km por dia, tá bom? Teu coração pode não aguentar, teu joelho pode não aguentar, não é isso? Então o médico deu ali, olha, até 10 km por dia. Tranquilo? De um mesmo treino. Se o atleta cumprir a recomendação médica e praticar o treinamento estipulado corretamente em dias consecutivos, pode-se afirmar que esse planejamento de treino só pode ser executado em exatamente quantos dias? Bom, nessa aqui, como eu peguei a questão do site do INEP, ele já vinha com o gabarito, com a gabarito letra D. Vamos confirmar se esse gabarito tá certo? Vamos lá. Galera, aqui a gente fala de uma PA, que é uma progressão aritmética, certo? Então vamos entender uma coisinha rápida aqui. Ele deu pra gente aqui, ó. Deixa eu colocar aqui numa coisinha. Ele deu aí o seguinte. Pra quem não lembra, a PA vamos identificar primeiro os participantes. Ele começou correndo 3 km por dia, então isso aqui é o primeiro termo, né? Então ele começou com 3 km. Coloque lá, ó, primeiro termo. Certo? Ele vai andar 500 metros por dia, ele vai aumentando 500 metros, então isso é uma razão, certo? Então coloque lá que isso aqui é o R da razão. E a razão aqui que ele está correndo é de 500 metros. Mas assim, ó, 500 metros é meio quilômetro, não é isso? É metade de 1 quilômetro, então vamos colocar logo 0,5 quilômetros. Beleza? Outra coisa aí, moçada, ele falou que ele tem que correr no máximo 10 km, foi o que o médico falou. Então esse aqui é a enésima potência, não é isso? É o termo. Então o máximo aqui que ele pode são 10 km. Então o que ele quer aqui? Ele quer a posição, ou seja, o N aqui, ó. A posição do termo é o que ele quer, é o que a gente vai achar. Para quem não lembra o termo geral, anota aí, ó. O termo geral é aqui, ó. A N de uma progressão aritmética é igual a A1 mais N, que é o termo a posição menos 1, vezes a razão. Ok, Nox, eu entendi. O que eu vou fazer agora? Você vai traduzir. Aqui o AN são 10 km, confirma? Ele começou correndo com 3 km. Peraí, só mudar essa caneta aqui. Beleza. Vamos lá, aqui são 10 km. Isso aqui vai ser 3. Mas esse N é que eu quero achar. Certo? Vezes a razão. E a razão ele falou que aumenta 500, não é isso? E 500, a gente já sabe que 500 metros é 0,5 km. Beleza, Nox. E agora? Vamos repetir aqui. Mais. Agora a multiplicação, ó. Eu vou multiplicar primeiro aqui e depois aqui, né? O chuveirinho. 0,5 vezes N é 0,5N. 0,5 menos 1 é menos 0,5. Fechou? Agora eu vou pegar esse 0,5 que está com N aqui e vou isolar ele para cá. 0,5N é igual baixo 10. Esse 3 que estava positivo vai descer para cá negativo, então vai ficar 10 menos 3. E esse menos 5 fica positivo. Esse menos 5, menos 0,5, né? Ele vai ficar positivo. Moral da história, quanto é que eu vou ter aqui? Vou isolar, esse 0,5 tá multiplicando e vem para baixo dividindo. 10 menos 3 é 7, 7 mais meio, isso aqui vai dar 7,5. Então você tem essa divisão aqui. Não se esqueça de uma coisa muito importante. 0,5 é a mesma coisa que 50%, galera, tá? Mas quando eu tenho, por exemplo, eu vou multiplicar, eu quero 50% de um valor, eu multiplico. Quando eu vou dividir, eu tenho o dobro. Olha que doidice, eu vou ter o dobro. Se eu dividir 7,5 por 5, eu tenho o dobro. E o dobro de 7,5 é 15 dias, ou seja, 15 dias vai ser o dia que ele vai terminar. E lógico que isso aqui tá certo, a gente pode confirmar que o gabarito do INEP tá certo. Lógico que vai estar certo, né? Foi ele que criou. Beleza, galera? Então assim a gente finaliza aqui a nossa etapa de matemática básica. Evite o chute e siga o canal do Tio Nox. E lembre de uma coisa, meu amigo, minha amiga, certo? Você jovem, adulto, você criança, não ligue para essas baboseiras que você vê em redes sociais. E não esqueça dessa frase. Estudar não é sacrifício. Beleza? Muito obrigado, galera. Valeu pela oportunidade. Segue o nosso canal aí, dá essa moral, tá bom? Espero ter te ajudado. Valeu, galera. Muito obrigado. Aquele abraço. Vamos voltar com mais ainda. Valeu!